Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, hoje, 11 de abril. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher quem me encontra também pela primeira vez. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, comentário. Tudo isso é importante para o YouTube nos mostrar para mais pessoas e a palavra de Deus chegar mais longe, tá bom? Se você quiser ficar perto de nós, na descrição do vídeo, você abre a descrição do vídeo, quem acompanha pelo YouTube, tem link de Telegram, WhatsApp, você clica e vai entrar dentro dos nossos grupos. Ali você recebe toda a nossa evangelização, tá certo? Queridos, vamos ao evangelho de hoje, da sexta-feira da quinta semana da Quaresma. João capítulo 10, versículos de 31 a 42, e diz assim: Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E aqui está, queridos, o ponto de ser cristão ou não. Para mim, para você, e a gente sabe, Jesus não é apenas um homem que se pretendeu Deus, porque então seria um homem meio biruta da cabeça. Jesus não é um homem que se pretende se fazer Deus. Ele é Deus que se fez homem. Essa é a nossa fé. E esse é o escândalo da humanidade, esse é o escândalo lá no Evangelho de São João, esse é o tropeço de muita gente até hoje. Não é possível que Jesus seja Deus, porque não é possível que Deus seja esse tal Jesus. Essa imagem do Deus da riqueza, do poder, da vingança, da mágica, né? Das coisas mais exóticas. Não, Deus se revelou tal como ele é em Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo o verdadeiro Deus. A simplicidade, a fraternidade, a pureza, a bondade, o amor e a doação total de si. Isso contrariava a imagem de Deus tão enraizada naquele tempo para aqueles homens, mas contraria a imagem de Deus de muitas pessoas até hoje, né? E aí Jesus diz: Eu sou o Filho de Deus, o Pai me consagrou, me enviou ao mundo. Se não faço as obras do Pai, não precisa acreditar em mim. Mas aí Jesus diz assim: mas se eu as faço, eu vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, porque é interessante. Mesmo que não queirais acreditar em mim, sei lá, você não gosta da minha voz, da minha barba, não sei. Mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Mas veja, não quer acreditar? Tá, mas você vai fazer o que com as minhas obras? Sabe, na vida a gente vive muito isso, né? A gente às vezes não vai, o santo não bate com o santo do outro, como diz o povo. Eu não vou com as fuças dele. Eu não vou com as fuças dela, padre. Tá, mas e as obras? O que você faz? Então, às vezes, no primeiro momento, um fala muito, o outro fala pouco, o outro fala alto, o outro fala baixo. As pessoas às vezes têm trejeitos, né? Manias que nos agradam. Tá, mas o que você faz com as obras? Não querem acreditar em mim, Jesus? Tá, acreditais nas obras então. O que você vai fazer com as obras que vocês viram? Lembra do cego? Lembra do paralítico que não precisa de Betsaida? O que faz de Betesda? O que faz agora? As obras. E nós somos assim na nossa vida. Às vezes a gente começa antipático, termina simpático porque vê as obras. Então Deus, quando fala conosco, e o próprio Evangelho, às vezes você lê a Bíblia, mas será que isso tá certo mesmo? Será que hoje em dia é complicado esses assuntos? Não sei. Olha as obras, olha os frutos, olha a vida. Então as obras, a concretude das coisas
tem o poder de cooperar na nossa mudança de ideia, tem o poder de nos firmar numa primeira ideia, não é isso? E tem o poder de quebrar ideias velhas. Não quer acreditar em mim? Tá, mas e as obras? Como é que faz? Olhem para as obras, para que saibais e reconheçais. O Pai está em mim e eu no Pai. A perfeita comunhão do Pai e do Filho. Portanto, Jesus é mais do que um homem abençoado. Jesus é um com o Pai, homem nenhum foi nem será assim. Só Jesus foi assim. É o Deus que veio ao nosso encontro. E aí, eles querem, prender Jesus. Jesus escapa do meio deles. Aí tem uma sutileza assim. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João Batista tinha batizado. Esse ponto do batismo que João ministrou é muito importante aqui, porque a Bíblia diz que quando João batizava lá no Jordão, as multidões iam a ele, o povo mais simples, também os pecadores, e perguntavam para João o que devemos fazer, Mas os fariseus tiveram muita dificuldade com o batismo de João Batista. Portanto, tem uma sutileza aqui. Não é possível entender Jesus sem acolher João Batista. Não é possível mergulhar no mistério de Jesus se não entrar na água do Rio Jordão. O batismo de arrependimento, esses homens sempre tão duros e críticos com Jesus, foram os únicos diante de um fenômeno popular. João Batista, o pregador, todo mundo entrou naquela água e foi batizado, até o próprio Jesus, menos eles. Eu não preciso dessas coisas. Como é que vai entender Jesus quem não entendeu a pregação de João Batista, que falava sobre a conversão, sobre a vida nova, sobre se quebrantar diante de Deus? Jesus foi para o lugar onde antes João tinha batizado, permaneceu ali, E para aqueles que tinham aceitado João Batista, daí ficou fácil, diz assim: muitos foram ter com ele, lá onde João batizava, não batiza mais porque está morto. E dizem, João realizou nenhum sinal. De fato, João Batista não fez milagres, João Batista não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele falou a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele, em Jesus, porque tinham por primeiro acreditado em João Batista. Portanto, queridos, sem conversão, sem a água do Jordão, sem arrependimento interior, a fé, de fato, vai ficando difícil, vai ficando polêmica, vai ficando cheia de pequenas picuinhas que nos travam, que não muda a vida de ninguém, só piora a nossa. Na vida de muitos de nós está faltando ir para a água do Jordão, entende? E olha só como o povo conseguiu chegar até Jesus, porque primeiro foi alcançado por João Batista. Eles têm em João o critério de crer ou não crer. João Batista aqui, nessa cena, e para essas pessoas, foi o fiel da balança, foi João que pesou a favor de Jesus, porque o povo reconhecia em João um profeta, um santo, Então, por causa de João, acreditaram nele. Na nossa vida também, de vez em quando, Deus coloca, acredito que todos nós tenhamos, um João Batista, alguém que nos dá motivos para crer em Jesus, alguém que, por causa dele, as coisas ganham relevância. Você tem esse João Batista, essa Joana Batista na sua vida, todos nós temos, referências de fé. E é tão bom isso, Porque nos ajuda a crer. Mas, queridos, abramos os olhos para as obras que testificam as palavras de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.